Dentro de instante, vamos dar início ao nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio. Nosso estudo vai ter início às 21 horas. Hoje nós vamos estudar um pouco das citações do livro do Deuteronômio no Novo Testamento, como eu já havia falado nos encontros anteriores. O livro do Deuteronômio é o terceiro livro mais citado no Antigo Testamento. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas citações. Boa noite, Neuza, seja bem-vinda. Às 21 horas vamos dar início ao nosso encontro. Eu até tinha previsto, que a gente terminaria os nossos encontros hoje, mas o material que eu preparei aqui, eu vi que nós não vamos ter condições de terminar hoje. Vai ficar algumas coisas para a próxima semana. Então, na próxima semana, nós vamos continuar com os nossos estudos. Boa noite, Guilmar, seja bem-vinda. Dentro de alguns instantes, vamos dar início aos nossos estudos do livro do Deuteronômio. Hoje nós vamos ver as citações do livro do Deuteronômio no Novo Testamento. Boa noite, Nelson. Está gostando do nosso estudo? Como é que... O que você está achando dos nossos estudos? Boa noite, Guilmar. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação. Tenho certeza que hoje nós vamos ter um encontro muito legal, porque nós vamos fazer um exercício das citações do livro do Deuteronômio e de toda a Torá, de todo o Pentateuco no Novo Testamento. Então nós vamos ver coisas bem interessantes, coisas que a gente não consegue... Obrigado, viu, Neuza? Neuza tá gostando. Coisa que a gente não vê no dia a dia, nos nossos estudos. Eu fiz... Boa noite, Fabiana, seja bem-vindo. Esse final de semana eu fiz uma pesquisa entre as citações do Deuteronômio no Novo Testamento e eu quis pegar pelo menos uma citação por livro do Novo ou por conjunto de livros, Por exemplo, peguei algumas citações dos escritos paulinos, peguei citações de Pedro, peguei citações dos evangelhos, principalmente de Mateus, E eu vou explicar por que Mateus. Algumas analogias aí, fazendo algumas sobre o Novo Testamento e a parte do Pentateuco. Então, eu acredito que vai ser bem interessante. Só que nós não vamos conseguir ver tudo hoje, Nós vamos ver uma parte hoje e concluir na próxima semana, Que aí nós concluímos o ciclo de estudos sobre o Deuteronômio, Que a nossa proposta era estudar o Deuteronômio durante o mês da Bíblia, Talvez na semana que vem a gente vai ter também espaço para falar um pouco da tradução da Bíblia, Porque se comemora setembro, o mês da Bíblia, entender um pouco essa tradução, como foi, como se deu isso com São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, como é que foi, e depois como é que a Bíblia chegou na mão de todos nós, Que é o livro mais editado no mundo,
o livro mais publicado e o livro mais vendido no mundo. Agora eu não posso afirmar se é o livro mais lido no mundo, né? Eu falo que o pessoal tem uma certa dificuldade em ler a Sagrada Escritura, né? E às vezes as pessoas perguntam: como que eu faço para ler? Como é que eu faço para achar os capítulos, versículos, livros? Eu falo, eu sempre respondo: tendo intimidade, não tendo medo de boa noite, Jário, seja bem-vindo. Não tendo medo de manusear a Sagrada Escritura, de ter intimidade, né? De riscar. Inclusive, uma curiosidade para vocês: fazer exegese do texto bíblico, a gente tira uma xerox e a gente vai grifando, né? Verbo de uma cor, objeto direto outro, objeto indireto. Então a gente vai grifando com cores diferentes, compra uma caixinha de lápis de cor e vai grifando para fazer exegese, para entender o texto, né? O tempo do verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo. Aquilo que a gente fazia nas aulas de português é o primeiro passo da exegese. Então, o primeiro passo da exegese é a gente fazer essa análise morfológica do texto, né? Então, 21 horas, vamos dar início, né? Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós vamos fazer uma análise das citações bíblicas que tem no livro do Deuteronômio com o Novo Testamento. Nós já vimos que o Novo Testamento, o terceiro livro mais citado no Novo Testamento, é justamente o livro do Deuteronômio. Nós já vimos, boa noite, Marina, seja bem-vinda. Nós já vimos isso, já falei várias vezes. Porém, antes eu precisava fazer um preâmbulo com vocês, fazer umas explicações para que vocês entendam. Nós temos, né, um evangelho, porém com 4 narrações. Nós não podemos dizer que nós temos 4 evangelhos. Não, nós não temos 4 evangelhos. Nós temos... A gente tem 4 narrações de um único evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. A palavra evangelho, né, em grego evangelho, quer dizer a boa nova de Cristo. Então, só que cada evangelho ele foi escrito por um autor e tem as suas particularidades. Como assim particularidades? Cada autor ele quis levar aquela mensagem de Jesus Cristo a uma determinada comunidade. Eu não posso dizer que o evangelho foi escrito especificamente para uma comunidade. Não, o evangelho ele foi escrito para todas as comunidades. Uma dos requisitos para que um texto seja aceito como canônico, primeiro, óbvio, ele tem que ser inspirado por Deus. Segundo, é a universalidade desse texto. A gente vê isso, inclusive, na carta de Pedro, ele cita, inclusive, as cartas de Paulo, né? São Pedro falando sobre as cartas de Paulo. Então, gente, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que ele foi escrito com certeza, por um judeu que conhecia muito bem a Sagrada Escritura, e ele faz várias citações, especialmente da Torá. A Torá, o Pentateuco, né? Só para vocês lembrarem, são os 5 primeiros livros, né? Penta, né? Os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, onde o último desse livro, que faz a ponte, é o Deuteronômio. Então, e o Evangelho de Marcos já tem uma outra particularidade, parece que é um evangelho escrito mais por uma comunidade que estava em Roma. Essa comunidade não tem muita familiaridade com o mundo judaico ou com a língua hebraica ou a língua aramaica, tanto é que no Evangelho de Marcos ele faz a tradução de alguns textos, né? Ele escreve em aramaico e ele traduz, né, esses textos. O Evangelho de Lucas é escrito por alguém que realmente não conhecia aquela região,
a gente consegue encontrar equívocos geográficos no Evangelho de Lucas. Então Lucas realmente ele não conhecia aquela região, tudo indica que ele não conhecia aquela região da Judéia. Então parece que o que mais conhecia, que mais tinha familiaridade com aquela região e com o mundo judaico, realmente é Mateus. Nós temos um outro detalhe que nós temos que, antes da gente começar a fazer essa análise da Torá com o Novo Testamento, uma coisa que nós temos que, no Evangelho de Mateus, não existiu personagem mais importante para o mundo judaico que Moisés, Moshe. Não teve um personagem maior que Moisés. Tanto é que nós já vimos isso, eu falei que acho que em quase todos, se não em todos os nossos encontros até agora, que para o mundo judaico, para o mundo judeu, Moisés que é o autor do Pentateuco, de todos os livros do Pentateuco. Moisés é o grande autor desses livros. Então, gente, o autor do Evangelho de Mateus, ele tenta trabalhar da seguinte forma. Olha, nós tivemos no Antigo Testamento um personagem libertador, o personagem que nos libertou, que foi instrumento de Deus para a liberdade desse povo, que é Moisés. É o maior personagem. Só que agora, Mateus está apresentando quem? O Messias, o Filho de Deus. Então ele vai mostrar as coincidências entre Moisés, aquele que libertou o povo da escravidão, e Jesus, aquele que veio para libertar o povo da morte, que veio para libertar definitivamente esse povo. Então, gente, nós vamos começar os primeiros exercícios que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar a similaridade de Moisés e Jesus. Nós vamos citar alguns evangelhos, nós vamos citar alguns profetas, mas basicamente nós vamos citar Mateus. Silvio, boa noite, seja bem-vindo. Rosângela, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, hoje, peguem a Bíblia de vocês, nós vamos trabalhar muito a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos lá, vamos ficar indo entre o Antigo e o Novo. Esse exercício, hoje nós vamos praticar. Eu estou terminando uma apostila que eu vou ver depois com o Padre Gil, como é que nós vamos conseguir disponibilizar para vocês. Nessa apostila tem todas essas citações que eu vou fazer agora. Então não se preocupe, eu sei que para alguns é um pouco difícil ir para o Antigo, ir para o Novo, encontrar algumas citações, mas não se preocupe com isso, tá, gente? Depois eu mando esse material para vocês. Esse material vocês podem divulgar, que foi eu que fiz. Como eu falei para vocês, foi uma pesquisa aí que eu fiz durante o final de semana. Então vocês podem divulgar aí, usar na catequese, que eu quero que vocês usem esse material realmente na catequese. Nós temos que ser multiplicadores da palavra. Nós não podemos reter a palavra. Nós temos que ser multiplicador da palavra. Eu venho aqui, bebo um pouquinho, eu vou em outro curso eu bebo mais um pouquinho, ali eu bebo mais um pouquinho. Eu sempre estou bebendo um pouquinho de sabedoria para que eu possa repassar. Eu tenho acompanhado aí algumas lives que tem sobre o livro do Deuteronômio, tem muita coisa muito importante. Até eu tentei dar para vocês um viés mais pro lado realmente do mundo judaico, porque eu vi que tinha muitas interpretações, muita exegese, de muito exegeta, muito bom. Alguns foram meus professores, pessoas muito capazes. Então eu tentei até dar um outro foco, porque tem muito material. Então, gente, vamos começar. Hoje, eu entendo que nós, cristãos católicos, não temos mais desculpa. Eu não consigo, a igreja não dá formação, eu não tenho mais, eu não leio a Bíblia porque eu não conheço. Gente, além óbvio das homilias que os padres fazem durante a Santa Missa, nós temos tanta live, tem tanta coisa no YouTube de gente tão boa, de grandes professores,
de Sagrada Escritura. Então hoje eu vejo que não tem mais desculpa o cristão católico que não estuda a Sagrada Escritura. Porque nós temos que conhecer. Eu sempre falo que nós temos que conhecer o manual de Deus. E o manual de Deus é a Sagrada Escritura. Como é que eu posso seguir um Deus se eu não sei o que ele quer de mim? Se eu não sei como foi a experiência ou como é a experiência desse Deus com o seu povo. Sempre aquilo que eu sempre falei com vocês desde o primeiro dia. O nosso Deus é um Deus que age na história. Nós vamos começar então, gente, no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo de 15 a 22. O que fala o capítulo 1 do Êxodo de 15 a 22? O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Cefra e a outra Fua: quando ajudaste as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixa-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso Deus favoreceu essas parteiras, e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Então qual é o contexto aqui, gente? O contexto aqui, óbvio, vocês já sabem, José foi para o Egito, depois todos os filhos de Jacó foram para o Egito. José chegou ao cargo de vice-governador ou de governador do Egito. Depois que José morreu, assumiu um outro faraó, ele não conhecia José, e esse povo o povo hebreu estava ali no Egito, eles foram crescendo, foram prosperando. O faraó, certo momento, falou: o povo hebreu tá ficando muito grande, tá sendo um povo que está crescendo muito rápido, é um povo que está prosperando, então eu tô com medo desse povo que está crescendo muito rápido, esse povo se virar ou provocar uma revolta contra o próprio faraó, esse povo que estava sendo escravizado. Então o faraó ficou com medo de um levante desse povo contra a escravidão. Então o que ele fala para as parteiras? Ora, a partir de hoje, os meninos das mulheres dos hebreus que nascerem das mulheres hebreias, os meninos serão mortos, serão jogados no rio. O rio aqui é o Nilo, tá, gente? Sempre no Êxodo, a questão do Êxodo, sempre no livro do Êxodo, sempre tem essa questão do rio, sempre o rio Nilo, tá? E aí nós vamos lá para Mateus 2,16. Vamos ver o que Mateus fala para nós sobre Jesus? Vamos ver se existe alguma semelhança? Mateus vai falar assim, lá em 2,16. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém, em todo o seu território, todos os meninos. Boa noite, Vinícius, seja bem-vindo. Gente, Jesus nasceu em Belém. Quando os magos estavam vindo visitar, que eles estavam vindo visitar o rei que havia nascido, onde eles foram procurar primeiro um rei? Onde um rei nasce? Óbvio, gente, qual seria o mais lógico? Qual seria o mais óbvio? No Palácio Real. Só que o nosso rei, o nosso Deus, o nosso grande rei, ele não nasceu num palácio real. Ele nasceu numa manjedoura. Não esqueça que manjedoura vem de mangiare em italiano, né? O alimento. Então, nasceu numa manjedoura, numa escribania em Belém. Então os magos, quando foram procurar, chegaram lá para Herodes.
Cadê o menino que nasceu? Nós viemos adorar esse rei. E Herodes já ficou preocupado. Ele falou, pô, se nascer um rei, ele vai pegar o meu lugar. Ele vai reinar no meu lugar. E Herodes fala para os magos, enquanto encontrar, volte. Enquanto ele percebe que os magos não voltaram, ele fica enfurecido e ele manda matar todas as crianças. Então, o faraó mandou matar todas as crianças, Herodes mandou matar todas as crianças, tá? Aí, gente, no Êxodo 4:22, nós temos uma outra questão. Êxodo 4:22. Israel está sendo preservado, aqui Israel, todo o povo está sendo preservado no Egito por quem? Por Deus. Então, gente, dirás ao faraó, assim falou o Senhor, o meu filho, assim falou o Senhor, o meu filho primogênito é Israel. O meu filho primogênito é Israel. Meu filho primogênito é o povo de Deus. E aí vamos ver o que Mateus, lá em Mateus 2:13, fala sobre isso. O que ele vai falar? Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou em sonho a José e lhe disse, levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu avise, porque Herodes procurará o menino para matar. Assim como Moisés também está no Egito, e ele está seguro e protegido por Deus no Egito, o menino Jesus também é enviado ao Egito para ser protegido por Deus. Aí, gente, agora nós vamos num profeta, Oséias. Profeta Oséias. Tá? O profeta Oséias é no capítulo 11, no versículo 1. Oséias 11:1. Oséias 11:1, ele vai falar o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Aí vamos lá em Mateus 2:15. Então, o filho de Deus, o povo de Deus estava no Egito. E Deus mandou chamar do Egito. Então, o libertador vem do Egito. Lá em Mateus 2:15, tá lá. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Interessante, né, gente? Quando a gente começa a fazer esse estudo, né? Vendo essa questão que o Mateus coloca entre Moisés e Jesus, apresentando Jesus como o libertador, como aquele que vai libertar o povo. Não esqueça que aqui também o profeta, o evangelista tem em primeiro momento, em primeira dimensão, a questão da libertação também da escravidão dos romanos. Desde 722, com a invasão do Reino do Norte pelos assírios, o povo hebreu foi escravo de algum, foi vassalo, foi escravo de algum povo. E aqui, nesse contexto do evangelho, não esqueça que eles estavam sob o poderio de Roma, sob o poderio dos romanos. E eles tinham necessidade, ou desejavam muito, a liberdade. Ninguém quer ser escravo. Então, gente, nós estamos vendo aqui a questão de Mateus está apresentando Jesus como o grande libertador. Aí, gente, nós vamos lá
Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha. 40 dias e 40 noites. Aí nós vamos lá em Mateus 4:2. Mateus 4:2. Em Mateus 4:2, nós vamos encontrar: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Gente, eu já expliquei para vocês, e volto a explicar, que o número 40 significa o número de preparação, o número de novo tempo, o número de que eu estou me preparando para uma missão, eu estou me preparando para uma nova fase. E nós vamos ver que é uma coisa que perpassa com todos os personagens bíblicos. Todos, antes de uma missão, eles primeiro fazem seu momento de deserto, seu momento de oração, seu momento de preparação. Então isso nós vamos ver com Paulo, isso nós vamos ver com Jesus, isso nós vamos ver com Moisés, isso nós vamos ver também com os próprios profetas. Então todos eles passaram pelo seu momento de deserto, pelo seu momento de preparação. Tá? Todos eles tiveram esse grande momento. Então nós também devemos ter os nossos momentos de deserto, os nossos momentos de silêncio com Deus, os nossos momentos de espiritualidade com Deus. Nós devemos, sabe, gente? Eu sei que a gente leva uma vida difícil, uma vida cheia de compromissos, tribuladas nos mais variados sentidos, mas nós devemos todos os dias parar o momento, fazer as nossas orações e conversar com Deus. É um costume, inclusive no mundo judaico, se fazer primeiro a sua oração pessoal, para depois se fazer a sua oração coletiva. Então, nós devemos todo dia também fazer as nossas orações pessoais. Aqueles que são de missas diárias, ótimo, né? Oxalá se todos nós conseguíssemos, né, ser de missa diária. Mas todo dia nós devemos também fazer as nossas orações, fazer os nossos momentos de experiência com Deus, os nossos momentos de encontro com Deus. Isso é muito importante, gente. Abrir para Deus. E nós vamos encontrar Deus na onde? No deserto. O que representa esse deserto? No silêncio. Para a gente representar ou falar com Deus, nós não temos palavra, porque tudo que a gente falar, Deus é. Tudo que a gente falar, Deus já sabe. Então, nosso momento de adoração a Deus tem que ser um momento de silêncio. Às vezes nós falamos assim, vamos fazer um momento de adoração a Deus. Aí nós falamos, mas nós não paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, comece com esse exercício todos os dias. Pare, fale com Deus, no silêncio. Então, esse momento dos 40 dias, esse momento é um momento de deserto, é um momento de silêncio. Se a gente pegar o final do livro, o primeiro livro Reis, lá nós vamos ter o que nós chamamos ciclo de Elias, o grande profeta Elias. Elias sobe numa montanha num determinado momento da vida dele para falar com Deus. Aí ele chega e procura Deus numa grande tempestade e ele não escuta Deus. Aí vem uma grande ventania e Deus não está. E Deus vai vir justamente na brisa, na suavidade da brisa. É ali que Deus está para falar com Elias. E assim também tem que ser na nossa vida. Esse momento, esses 40 dias simbólicos, né? 40, vocês aí, nós estamos vivendo uma quarentena, né? Nós falamos de uma quarentena. Não necessariamente 40 dias, porque, infelizmente,
Essa nossa quarentena já se passou muito mais de 40 dias. Mas nós estamos vivendo esse momento de quarentena. Então, gente, nós temos que estar preparados para isso. E todo dia falar com Deus, mas no silêncio. E aí, gente, uma coisa que eu quero, para a gente terminar esse ciclo da Torá com o Novo Testamento, daqui a pouco nós vamos falar especificamente do livro do Deuteronômio. Nós temos no capítulo 20 do Êxodo, eu não vou ler todo o capítulo 20 do Êxodo, porque é um texto muito conhecido, tenho certeza que vocês já conhecem, e nós já estudamos aqui, é o Decálogo, que seria os 10 mandamentos. Então Deus entrega para Moisés no monte os 10 mandamentos, a lei. Isso está em Êxodo 20, de 1 a 19. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo de 3 a 12, nós temos a bem-aventurança, a lei que Jesus entrega ao povo. E é interessante, gente, que lá em Lucas 6:20, tem essa mesma lei sendo entregue por Jesus, justamente no monte. Mas em Lucas é na planície. Por quê? Então Mateus fala que é no monte, Lucas fala que é na planície. Gente, se é no monte, se é na planície, o importante para nós é a mensagem, são as bem-aventuranças. Porque Moisés faz questão de falar que Jesus estava no monte. Não se esqueça que Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Não esqueçam disso. Ele recebeu a lei no Monte Sinai. Jesus aqui está passando ao povo, dando ao povo essa nova lei, ou a releitura dessa lei, porque o próprio Jesus falou, eu não vim para mudar a lei, mas porque a lei seja cumprida. Jesus veio nos explicar a lei de Deus, que o homem deturpou aquilo que Deus queria. Então Jesus veio para resgatar essa lei, e essa lei também, para Mateus, é dada no monte. Por quê? No mundo, dentro da cultura dos judeus, dentro da cultura dos hebreus, o monte é lugar de encontro com Deus. Eu acabei de citar o caso de Elias, onde Elias subiu ao monte. Então eles acreditavam que Deus morava acima dos céus, numa abóbada, ao norte. Então, o lugar de encontro com Deus era no monte, porque eu estava mais alto, eu estava mais perto de Deus. Isso é o que eles acreditavam. Então, sempre no Evangelho de Mateus, nós vamos ter sempre um monte. E no Antigo Testamento, isso é uma coisa que perpassa todo o Antigo Testamento. O Monte de Sião, o Monte Horebe, o Monte Sinai, sempre vai estar a questão do monte, porque é o lugar mais alto, que é o lugar de encontro com Deus. Tá? Então, aqui nós fizemos um pequeno exercício entre Moisés e Jesus. Eu quis mostrar para vocês a importância de Moisés dentro do Pentateuco e, óbvio, Jesus como o Filho de Deus do Novo Testamento. Mas como Moisés apresentou isso a quem? Aquela comunidade judaica. Ele está mostrando aquela comunidade judaica quem? O Filho de Deus, o libertador. Então ele está falando, olha, assim como Moisés libertou o povo, assim também do Egito, eu chamei o meu filho, ele veio do Egito para libertar o povo. Lucileide, seja bem-vinda. Josefa, seja bem-vinda, boa noite. Então aqui ele está falando, Jesus veio para libertar o povo. Então ele está colocando Jesus aqui como grande libertador. Aí, gente, nós vamos falar agora especificamente do livro do Deuteronômio. Repetindo para vocês, eu sei que vocês já estão sabendo, mas é o terceiro livro mais citado do Novo Testamento, então nós vamos ver essas citações. Porque não adianta eu falar para vocês, é o terceiro mais citado. Mas eu quero mostrar para vocês
onde ele é citado e como ele é citado. Então nós vamos voltar lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 31. Nós vamos ver uma coisa que nós já acabamos de ver, que é a questão da experiência do deserto. Mas agora nós vamos ver com um novo personagem. Isso que me chamou a atenção e eu quis colocar para vocês. Também no deserto, viste que o Senhor teu Deus te levou como o homem leva seu filho por todo o caminho que percorreste, até que chegais a esse lugar. Então, gente, o povo hebreu ele nasceu no deserto, a experiência desse povo é com o deserto. Então, o deserto é o lugar da experiência com Deus. Em alguns momentos na Sagrada Escritura, nós vamos ver também o deserto como lugar da tentação. Então, nós temos que saber fazer essa exegese. Mas não podemos esquecer que a manifestação de Deus para o seu povo foi no deserto. E lá no Atos, capítulo 13, versículo 18, nós vamos ter lá: o Deus desse povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fez-os sair de lá. E durante 40 anos aproximadamente, cercou-os de cuidado no deserto. Então, gente, nós acabamos de ler um trecho do Ato dos Apóstolos que está narrando um fato que está lá no livro do Deuteronômio, a questão do deserto. Nós sabemos que outros livros do Pentateuco vai narrar essa questão do deserto, porque é uma questão recorrente na Sagrada Escritura. Óbvio que é recorrente. Foi ali que o povo nasceu. Gente, aí nós vamos para o Deuteronômio agora, nós vamos falar de um assunto que nós vamos se prender um pouco, e nós vamos falar um pouco da idolatria. Eu gostaria de fazer uma explicação para vocês, mas primeiro vamos ler o texto. Ficai muito atento a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma viste no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, no meio do fogo. Não vos aproveitais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há nas águas. Então aqui, gente, está falando justamente da idolatria, não se fazer objetos. Não esqueça que nós vimos lá no livro do Êxodo, quando Moisés subiu para o Monte Sinai para receber as leis, ele demorou e o povo fez justamente um bezerro de ouro. Porque a questão do bezerro, o bezerro era adorado como uma divindade no Egito. Então isso que deixou Deus enfurecido, porque eles viraram as costas para Deus e estavam adorando quem? Uma divindade do Egito. Então eles estavam querendo o quê? Voltar ao Egito. É interessante, porque se eles foram libertados do Egito, como é que eles vão querer fazer uma divindade para adorar uma divindade do Egito? É o que nós sempre falamos, né? Deus libertou o povo do Egito, mas o povo não saiu do Egito, né? E muitas vezes na nossa vida nós somos assim também. Nós somos libertados por Deus, mas nós não conseguimos sair daquilo que nos prende, dos pecados, das seduções do mundo, né? Das paixões mundanas. Aí, gente, lá em Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, 1:23, trocaram a glória de Deus, olha bem, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Gente, aqui eu gostaria de dar uma explicação, porque às vezes nós somos acusados por alguns irmãos cristãos sobre a questão de adoração de imagem, que nós adoramos imagem. Eu acho que vocês já viram isso, e infelizmente às vezes a gente vê até vandalismo em relação às nossas imagens sacras, uma coisa terrível, né? E nós estamos vivendo um mundo tão difícil, então sempre a gente está tendo esses fatos tão tristes e dolorosos. Primeira coisa, gente, nós não adoramos imagens. A nossa latria é somente a Deus. Como está na própria lei de Deus, adorarás somente a Deus. Então, quem nós adoramos, né?
expliquei isso para vocês quando nós estudamos o Decálogo. Nós adoramos o Deus libertador que nos libertou da escravidão do Egito. Um Deus que não nos permite fazer imagem de Deus. Aí nós temos o que, gente? Nós temos imagem de santos. Por quê, gente? A primeira iconografia, o primeiro relato de uma imagem, relata já dos primeiros séculos, gente. Já do século I, do século II. E a primeira imagem que nós temos, uma das primeiras imagens, é justamente de Jesus, o bom pastor. Uma das primeiras iconografias é aquela de Jesus com a ovelha no pescoço, que está representando o bom pastor. Não é a imagem da cruz. A cruz, gente, é um símbolo tardio dentro do cristianismo. Por quê? A cruz só vai aparecer no século IV, mais ou menos no começo dos anos 300, quando Constantino tem um sonho, né? Diz a tradição que ele teve um sonho, né? A Roma estava sendo invadida, e ele teve um sonho que se ele pintasse uma cruz nos escudos dos soldados, né? Por esse sinal vencerás, ele iria vencer essa batalha, e ele venceu essa batalha. Não podemos esquecer que Constantino tinha uma grande influência da mãe Helena, que já era convertida ao catolicismo, ao cristianismo. Então, gente, a cruz é já do quarto século. Só que a iconografia, ela é do primeiro século. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Mas por que a questão da iconografia, a questão das imagens? Gente, naquela época, pouca gente sabia escrever. Escrever era caro. Escrever era muito caro. Pouca gente sabia ler e pouca gente sabia escrever. E mesmo quem soubesse escrever, era difícil quem escrevia, porque era caro. Tinha que pegar um pergaminho, um couro de animal, mandar secar, tudo. Era muito caro. Então, as catequeses eram dadas através de imagem. Eles pintavam, então, nas catacumbas romanas já tinha imagem. Eles pintavam imagens do evangelho para retratar a questão histórica de Jesus. O Jesus histórico e seus ensinamentos. Já se tem notícia que no primeiro século já se fazia celebração nos túmulos dos mártires. A palavra mártir em grego quer dizer testemunha, aqueles que foram testemunha, aqueles que derramaram o seu sangue pelo Cristo, pela fé. O culto era um culto proibido pelo império. Eles eram perseguidos. Então, onde acontecia esse culto? Esse culto acontecia nas catacumbas, dentro de onde estavam enterrados esses mártires. E se fazia imagem ou figura desses mártires para representar o quê? Olha, esses foram aqueles que derramaram o sangue pelo Cristo. Então, daí nasceu a questão das imagens. A imagem para nós é uma questão de tradição, e os santos para nós é uma questão de exemplos. Nós temos os santos como os nossos grandes exemplos. Aos santos, nós temos dulia, que quer dizer veneração. Nós veneramos o santo. Nós sabemos que os santos, eles não operam milagres. Quem opera milagre na nossa vida, quem age na nossa história é somente Deus, na Santíssima Trindade, óbvio. Mas os santos para nós são exemplos de fé. São aquelas pessoas que souberam viver o reino de Deus, assim como Jesus disse. Jesus disse para nós, o reino já ainda não. Quando Jesus fala o reino já, o que ele está falando? O reino já está aberto. Já podemos viver o reino de Deus aqui na terra. Já podemos viver o nosso céu aqui na terra. Então, quando Jesus fala o reino de Deus já ainda não, porque nós já começamos a viver ele aqui e vamos continuar vivendo ele na eternidade. Como, por outro lado, nós podemos viver o nosso inferno aqui e vamos continuar a viver o nosso inferno depois dessa vida, na continuidade da vida.
Então, o que nós temos que ter em mente é sempre essa questão escatológica, o reino já e ainda não, como eu vou viver? Então, os santos para nós são exemplos de pessoas que souberam viver o reino. São pessoas humanas com as mesmas dificuldades, com as mesmas deficiências do que nós, porém souberam viver o reino. Nós temos a teologia do sexto dia. O que quer dizer a teologia do sexto dia? A teologia do sexto dia quer dizer para nós o seguinte: nós somos o ser mais perfeito perto de Deus, que é perfeito, o ser do sétimo dia. Mas, porém, nós somos um ser imperfeito, porque nós somos do sexto dia. Então, Deus conhece as nossas dificuldades. Jesus, como história, como Jesus, quando ele passou e se fez humano, 100% divino, ele também viveu essas mesmas dificuldades que nós vivemos. Inclusive, às vezes nós falamos, pecar é humano. Não, gente, pecar não é humano. Se pecar fosse humano, Jesus teria pecado. Pelo contrário, o pecado, ele nos afasta da nossa humanidade. Jesus, ele foi humano em tudo, menos no pecado. Então, para nós, os santos são exemplos. Então, para que nós temos a imagem de santo? Justamente para lembrar que a pessoa que soube viver o reino de Deus. E se ela conseguiu viver esse reino na terra, também é possível que eu viva. Assim são para nós os santos. Então não existe adoração de imagem. A imagem é uma questão que foi usada, uma questão catequética, que foi usada como catequese no começo da nossa igreja. Eu não gosto daquele termo igreja primitiva. A igreja e acabou. Entendeu? Desde que começou é a mesma igreja. Eu não gosto desse termo, né? Eu acho que não é um termo que, no meu modo de ver, não exemplifica o que realmente... Boa noite, Henrique. É o que é a nossa igreja. Então, gente, a Silvana está falando, o pecado nos afasta de Deus e de divindade. Justamente, cada vez que eu peco, o pecado nos afasta do sumo bem e nos aproxima de tudo que é mal, das seduções do mundo. Então, gente, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês hoje nessa explicação. Nós não adoramos imagens, nós não temos latria de imagens. O que nós temos é dulia. Aí dentro da dulia nós temos algumas... Boa noite, Marlene. Nós temos algumas divisões que nós colocamos, algumas categorias. Maria, por exemplo. Maria, nós temos a hiperdulia, né? Como a pessoa mais perfeita dentro da nossa humanidade, certo? Aquela que soube dar o seu sim. Porque Maria poderia ter falado não, assim como Eva falou não, Maria poderia ter falado não. E nós temos a protodulia e o próprio São José, também um exemplo. E nós temos a dulia a outros santos. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, adoramos somente a Deus na Santíssima Trindade. Aos santos, para nós, é esse exemplo de como nós devemos viver. A questão de imagem é simplesmente uma questão para nos lembrar, é uma questão catequética. No começo da igreja, como não se tinha nada escrito, hoje nós vamos fazer catequese, nós temos um livro para nos auxiliar, nós temos a Sagrada Escritura. Aquele tempo não tinha. Então, aquele tempo eles tinham a questão dos mártires. Então, eles celebravam nos túmulos do mártir, justamente explicando quem eram aqueles grandes mártires. Gente, a nossa igreja é de uma beleza imensurável. Se vocês pegarem as histórias dos mártires, dos primeiros santos da nossa igreja, né? Pega a história de São Lourenço, pega a história de São João Crisóstomos, pega a história dos Capadócios, vocês, o São Basílio, vocês vão ver a riqueza desses homens e como esses homens entregaram a vida pelo Evangelho. Porque eu sempre falo, né? Hoje, na situação que nós vivemos, é muito fácil a gente falar em ser cristão.
Agora eu queria ver falar em ser cristão naquele tempo, né? Das atrocidades que aconteciam, né? Tem relatos que Nero colocou fogo em Roma, culpou os cristãos e depois, para iluminar a cidade de Roma, ele queimava os cristãos nas esquinas para iluminar a cidade. Então, olha as atrocidades que foi cometido aos nossos irmãos cristãos e como eles abraçaram o evangelho e em momento algum eles quiseram sair ou reverter essa situação. Pelo contrário, eles abraçaram o evangelho de Jesus Cristo e foram até o fim. Eles tiveram a experiência com Deus e foram até o fim, dando a sua vida pelo Cristo, derramando o seu sangue. Né? São esses, né, como diz lá no livro do Apocalipse, quem são esses que vêm com essas roupas brancas alvejadas? Esses são aqueles que vêm da grande tribulação. O que representa essa passagem do Apocalipse? Esses eram aqueles que estavam morrendo pelo Cristo, mas estavam na onde? No reino dos céus. Então, gente, essa é uma explicação que eu queria dar para vocês sobre essa questão da adoração, da latria, né? E dessa questão das imagens, né? Inclusive tem um livro que eu tô lendo, né? Do Papa Bento XVI, do Ratz, né? O Fundamento Sacramental da Existência Cristã. Esse livro ele fala muito sobre isso, sobre a questão das imagens. Ele dá uma explicação aqui muito bonita. É mais ou menos isso que eu falei para vocês. Muito bom esse livro, eu recomendo. Aí, gente, vamos continuar. Aí nós temos lá em Deuteronômio 4:36 uma instrução dada por Deus. Deuteronômio 4:36. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz para te instruir. Ele te fez ver o seu grande fogo sobre a terra e ouvisse suas palavras no meio do fogo. Aí nós vamos lá para Marcos 12:32. Vocês viram que nós já vimos uma citação de Atos, uma citação de Romanos. Agora nós vamos ver uma citação de Marcos. Marcos 12:32. Lá em Marcos 12:32, diz para nós assim. O escriba lhe disse, muito bem, mestre, tem razão que dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda inteligência, de toda força e amor, e amá-lo e o próximo como a si mesmo vale mais que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondeu com inteligência, disse, tu não está longe do reino de Deus, e ninguém mais ousa a interrogá-lo. Então, gente, as instruções passadas por Jesus, as mesmas instruções passadas pelo livro da lei, pelo livro do Deuteronômio. Se esqueçam do que nós vimos, da reforma deuteronomista, do encontro desse livro no tempo do rei Josias. Então, Jesus, como eu falei para vocês, ele veio justamente nos mostrar o quê? A lei que Deus já tinha apresentado a esse povo, mas esse povo não conseguiu viver essa lei. Por isso que Jesus vai falar, olha, eu vim para que essa lei não seja cumprida. Então, a instrução dada por Deus. Aí depois nós temos em Deuteronômio 6:2, né? Deuteronômio 6:2, nós vamos falar justamente do Shema Israel, né? Que nós estudamos, que é a profissão de fé judaica. E assim temas ao Senhor teu Deus, e observe todos os seus estatutos e mandamentos, para que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias de sua vida, para que teus dias se prolonguem. Gente, na Sagrada Escritura, uma coisa que eu preciso explicar para vocês, na Torá, quando está lá que
a pessoa viveu 900 anos, 120 anos. Não vamos procurar explicações igual eu já vi, que o tempo era contado diferente. Não. O tempo judaico, ele tem pouca diferença de 30 e poucos dias em relação ao nosso calendário. Por quê? Eles sempre se basearam também pelas estações do ano. Então, essa questão de falar que o povo judaico contava o tempo diferente, não. É sempre pelas estações do ano. Esse era o povo judaico e o povo da antiguidade. Então, para eles contavam de acordo com a natureza. Eles eram sábios na questão da natureza, eles observavam a natureza e contavam os anos. Então, quando está lá que viveu 900 anos, viveu 120 anos, viveu 800 anos, isso quer dizer o seguinte, que viveram na graça de Deus. Aqueles que vivem na graça de Deus, como diz o texto sagrado, têm seus dias prolongados. Até então aqui, gente, uma coisa que eu também preciso ressaltar para vocês, aqui ainda no tempo do Pentateuco, nós não temos a questão da vida eterna. Ainda não temos a questão da ressurreição. Tá? Nós não temos, essa teologia ela vai se desenvolvendo. Mas aqui no Pentateuco não. Por isso que se coloca prolongaram, porque aqueles que vivem na plenitude de Deus têm os dias prolongados. São felizes. Só é feliz, só tem felicidade plena aquele que está em Deus. Aquele que não está em Deus, ele não tem felicidade plena. Ele pode ter momentos, mas a felicidade plena é aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Deus. Nós temos relato de santos, né? Mesmo dentro do convento, do mosteiro, mesmo dentro da clausura, conseguiam viver a liberdade. Por quê? Conseguia viver a liberdade em Cristo. E aí, gente, desse texto de 6:12, agora nós vamos lá para Lucas. Olha, gente, que viagem que nós estamos fazendo, hein? Olha o que nós estamos proporcionando hoje, hein? Que viagem. Nós estamos viajando pela Sagrada Escritura e conhecendo cada dia mais textos. Lá em Lucas 11:28. O que vai falar aí? O que vai falar Lucas 11:28? Lucas 11:28 vai falar assim: ele, porém, respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. A importância de se observar a palavra de Deus. Gente, vocês lembram em eu não vou conseguir lembrar agora se foi no segundo, acho que foi no nosso segundo encontro, nós lemos o Salmo 1, e nós vimos lá que aquele que medita a palavra de Deus, aquele que observa a palavra de Deus, é justo. E hoje nós falamos de um grande justo, José, como falamos do mais justo dos justos, Jesus. Ou a mais justa das justas, né? Maria. Então nós estamos falando de personagens que souberam viver a fé e meditar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. E isso, para nós, é um dado muito enriquecedor, no sentido que todos nós podemos viver a palavra de Deus. Todos nós podemos viver a plenitude de Deus. O que nós temos que fazer para isso é nos entregar a Deus. Depositar nossa vida integralmente a Deus. Eu sei, gente, que nós como humanos, nós temos dificuldade a isso. E como temos dificuldade, eu reconheço. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Quando Jesus fala das crianças, né? Deixar vir a mim as crianças, né? Que delas é o reino de Deus, e nós, para entrar no reino de Deus, nós temos que voltar a ser criança. E Jesus, nessa parte do Evangelho, nessa citação do Evangelho, ele não está falando que nós temos que voltar a ser infantis. Não, ele está falando que nós temos que ter a mesma confiança que as crianças têm no Pai. E eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem didático para vocês. Um exemplo pedagógico. Gente, se a gente pega uma criança, joga para o alto, um pai pega uma criança, joga para o alto, essa criança cai no colo do pai dando risada. Por que essa criança cai no colo do pai ou da mãe
depois de ser arremessado ao alto, dando risada. Porque ela confia. Ela confia que o pai está ali. Ela confia que o pai vai acolher. Ela confia que o pai vai deixar que nada de mal aconteça a ela. E assim devemos ser nós. Porque se a gente pegar um adulto e jogar para cima, esse adulto vai chegar, enquanto a gente conseguir pegar esse adulto, assim como a gente pega a criança, pegar no colo, esse adulto provavelmente vai reclamar, vai brigar, vai espernear, porque nós fizemos essa brincadeira. Porque ele não confia. Então, nós devemos se entregar inteiramente a Deus e confiar. Mas daí eu pergunto, né, dentro da nossa humanidade, né, e nós somos humanos, quem de nós nunca passou uma noite em branco, né, com problema que a gente achava que ia ser um problema que a gente não ia resolver, que ia ser um problema sem solução, e a gente entrega isso a Deus e no outro dia vem a solução e a gente fala assim, meu Deus, por que eu perdi uma noite de sono por causa disso? Se Deus me deu a solução, que Deus me orientou na solução daquele problema. Então, gente, tudo isso é falta de confiança, é falta de fé. Tudo isso está ligado, eu sei, à nossa humanidade, à nossa fraqueza, mas nós devemos superar isso com o quê? Com confiança. Eu vou contar uma historinha para vocês, para ilustrar bem isso, que eu quero que esse tema, 2 temas que eu quero que fique bem ilustrado hoje. A questão da latria e das imagens, com as imagens, e essa questão da segurança da fé em Deus. A minha santinha de devoção é a Irmã Dulce. Inclusive eu escrevi para uma revista aí um artigo sobre a Irmã Dulce, li muito sobre a vida dela. Sempre, gente, sempre, desde que ela estava aqui entre nós, sempre fui muito fã do trabalho dela, sempre gostei muito do trabalho dela. E um fato que eu li, né, na minha pesquisa sobre a vida da Irmã Dulce, tem 2 fatos que me chamaram muita atenção. O primeiro fato, ela, como vocês sabem, do galinheiro do convento, ela montou um hospital, né? Depois de andar com seus pobres por Salvador inteiro, na Baixa do Sapateiro, em vários lugares, ela não conseguiu lugar, né, para acolher esses pobres, esses doentes. Ela pediu para a Amado e falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e pôr esse povo no galinheiro, não tem mais onde a gente pôr. E aí a Madre falou, e o que a gente faz com a galinha? A Irmã Dulce falou, as galinhas vão virar canja para os pobres. E assim do galinheiro nasceu aquela grande obra, aquele hospital maravilhoso que tem lá em Salvador. E uma dessas, e diz, né, a história, que um dia chegaram para a Irmã Dulce, né, que ela falava que a última porta era o hospital e a casa de acolhida dela. Ali ninguém poderia ouvir um não. Ali era a última porta, ali ninguém poderia ouvir um não. A porta tinha que estar sempre aberta. E um dia chegaram para a Irmã Dulce e falaram, irmã, não tem comida para dar para esse povo. Como é que nós vamos alimentar esse povo? A Irmã Dulce, gente, ela não se desesperou, como eu acho que seria a ação de 99% de nós. Ela não se desesperou. Ela foi à capela, que ela tem, né, muita fé em Santo Antônio. Hoje ela com certeza está do lado dele. E ela rezou pela intercessão de Santo Antônio. Naquele dia em Salvador, ia ter um casamento de uma celebridade, de uma pessoa da alta sociedade de Salvador. E esse casamento, não sei explicar o motivo e também não interessa, esse casamento não se realizou. E aí alguém falou, nossa, e o que nós vamos fazer com a festa? Com tudo isso que foi preparado para a festa. E alguém falou, leva para a Irmã Dulce. E aí começou a chegar naquela casa de acolhida da Irmã Dulce, aquele banquete. Então, gente, qual é a mensagem que fica? Ela não se desesperou, ela foi rezar a Deus, ela foi pedir a Deus,
Ela foi pedir a intercessão de Santo Antônio e naquele dia, para um lugar que não tinha comida, que muitos, né, na visão de quem foi falar com ela, iria passar fome, teve um banquete. Então, gente, essa é a fé, essa é a experiência que nós temos que ter de Deus, essa confiança que nós temos que ter de Deus. Nós temos que ter essa confiança, gente. Nós temos que ter sempre essa confiança em Deus. Nós não podemos se desesperar. Confie mais. Entregue suas dificuldades, entregue seus problemas, entregue tudo na mão de Deus. Óbvio, agradeça também. Não é só pedir, né, gente? Boa noite, Sandra, seja bem-vindo. É também agradecer. Aí, gente, nós vamos voltar para o Deuteronômio 6:4. Nós já estamos encerrando, tá, gente? Acho que hoje eu falei demais. No Deuteronômio 6:4, nós temos a questão da memória. Ouve, ó Israel, o Shema, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Aí, gente, nós vamos agora para Mateus 22:37. Mateus 22:37. Mateus 22:37, tá? Em Mateus 22:37, tá assim. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui, gente, toda a lei e o profeta está falando justamente da Torá e de tudo que foi pregado pelos profetas, pelo profetismo. Então aqui está falando qual que é a lei? Ouvir a Deus. O Senhor Deus é o único Deus. O único Deus, o Deus verdadeiro. E vai aquilo que eu acabei de falar para vocês. A esperança nesse Deus verdadeiro. Gente, nós terminamos por aqui. Semana que vem a gente retorna então para o último encontro sobre o livro do Deuteronômio. Espero que vocês tenham gostado. O Padre Gil está pedindo para a gente continuar divulgando. Hoje ele não pôde participar, né? Mas ele está mandando as bênçãos para todos. Né? Muito obrigado, Padre Gil, pela oportunidade. O senhor vai nos passar o nome de quem ganhou a Sagrada Escritura hoje, Padre? Hoje é a Evelyn Nóbrega da Silveira e a Silvana Rufa, que são conhecidas entre nós, são pessoas da comunidade. Então, gente, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento, por esse encontro, né, que nós tivemos. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, agradecer a nossa mãezinha também por essa oportunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse encontro, e na semana que vem nos encontraremos. E desejo a todos uma semana cheia de paz, cheia de amor e muita prosperidade na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, meus irmãos.